apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, meus amigos. É com muita alegria que estamos juntos para mais um programa Conversando o Evangelho. Neste momento, queremos que todos se sintam acolhidos, abraçados por todos nós e pela espiritualidade que nos acompanha. Nossa equipe hoje está sendo composta pela Ana Paula, a Crislândia, o Devanir, a Elaine, a Ione, a Juísa, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Lembramos do Donizete, que faz parte da equipe, que cuida da edição para tirar alguns ruídos, da Pamela e da Roseli, que nos auxiliam nas pesquisas do chat e colocando no Facebook, na nossa página, mensagens relativas ao estudo durante todos os dias da semana. Hoje nosso tema é moradas na casa do Pai. Então nós vamos perguntar o que são moradas, né? O que é essa casa do Pai? Como é que a gente pode entender essas moradas dentro da casa do Pai? Seriam outros mundos? Que mundos seriam esses? Então vamos serenando nossas mentes, elevando ao Pai nossos pensamentos, vamos nos sintonizando com os nossos mentores, com os amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré e tantos outros espíritos que neste momento nos acompanham. Vamos pedir permissão a Deus, então, para dar início ao nosso encontro de hoje, com a prece de abertura que será feita pela Juísa. Faz-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo, através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete. Não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me, por piedade, quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta-me a fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Após essa prece tão bonita feita pela Juísa, vamos ver aí como é que foi a nossa vivência prática da semana anterior. E a gente começa perguntando para a Cris Pereira. Cris, como foi a sua vivência prática? Qual foi sua palavra escolhida? O que você conseguiu colocar em prática? Bom, a minha palavra escolhida foi a verdade. E eu escolhi essa palavra para que eu possa usá-la, que eu possa entendê-la, vivenciá-la na busca da aproximação do meu eu, em prol daqueles que me cercam. Muito bem colocado pela Cris, né? A verdade, né? Acredito que todos nós buscamos essa verdade, mas qual é a verdade que buscamos, né? A gente tem que ficar atento
para ter a certeza de que estamos buscando a verdade que Jesus nos ensina. Porque muitas vezes a gente se desvia aí da verdade, a gente sabe que a gente tem ainda grandes imperfeições, todos nós, e por conta disso, às vezes essas imperfeições criam como se fossem lentes que a gente distorce um pouquinho a verdade. Então, daí a importância da gente buscar sempre, né, estar vigilante para realmente buscar a verdade que importa, não uma verdade materialista, mas uma verdade que nos faça crescer enquanto espíritos. Vamos então agora perguntar para a Ione. E você, Ione, como é que foi a sua vivência prática essa semana? Bem, eu escolhi testemunhar a verdade também, mas eu acho que o testemunhar está um pouco mais presente para mim, no sentido de que um pouquinho por dia, né? Acho que a gente deve ser testemunhas mais dos ensinamentos de Jesus, através dos nossos comportamentos. E quando eu escolhi, me veio muito assim: eu preciso colocar esse exercício na minha semana, na minha vida. E eu procurei lembrar a todo momento, né, dessa oportunidade que a gente tem aqui de estudar, de aprender com o grupo da Caville, e também sei que os amigos aí que têm oportunidade de levar o evangelho também de outras maneiras, né? E a gente precisa ser testemunha disso, né? Também no nosso comportamento. E eu sinto que não é uma tarefa, não vou dizer que é difícil, mas vou dizer que é trabalhosa, mas que quando a gente vai fazer alguma coisa e você dá o passo para trás e fala: puxa vida, eu tô aprendendo isso lá e eu vou fazer isso, e aí você respira e vira as costas, talvez na cabeça dos outros: e o que tá acontecendo? Tá ficando bobo, não tá mais agindo que nem antes, né? Não tá se defendendo. Mas aí você pensa assim, né? Melhor ser feliz do que ter razão. E aí você começa a dar um pouquinho mais de razão para tudo que a gente está estudando aqui. E foi isso que eu tentei, viu, Cris? Meninos aí, caros colegas, né? Eu acho que foi isso que eu tentei e eu pretendo continuar tentando. Muito bom, Ione. Na verdade, todos nós estamos tentando, né? Tentando. A gente tenta um dia, não dá certo, no outro dia dá certo, tenta de novo, aí consegue. Esse é o aprendizado, né? Por conta disso é que estamos aqui, para aprender. Vamos então perguntar agora para o Devanir qual foi a palavra dele. Bem, eu escolhi Vinha ao Mundo, no sentido de me lembrar que vinha ao mundo com o objetivo de progredir, seja com alguma missão ou de resgatar os erros do passado também, onde procurei esforçar mais e com mais atenção para o que realmente tem importância na minha vida. Ou seja, errar menos, adquirir os conhecimentos da vida e aplicá-los. Exatamente como estamos, igual o pessoal mesmo disse, você disse, Cris, estamos tentando aplicar aqui no programa, como estamos fazendo o programa mesmo do Conversando. Muito bem colocado. Eu também tinha escolhido como palavra o testemunhar, né? E aí eu fui buscar o significado de testemunhar que a gente tem no dicionário. E testemunhar, né? Porque muitas vezes a gente acha que a testemunha, na verdade, ela é passiva. Ela só vai contar uma história, né? A gente esquece que a testemunha, na verdade, ela manifesta, esse é o sentido do verbo testemunhar, manifestar por palavras ou atos. Então, quando a gente fala que a gente vai ser testemunha do Evangelho, não basta só a gente consentir que realmente o Evangelho é bom, né, que ele nos auxilia. A gente precisa testemunhar isso através dos exemplos. E foi o que eu procurei fazer durante a semana. E como a Ione colocou, o Devanir colocou, não é tão fácil, né? A gente percebe que no momento se consegue, no outro já não se consegue, não é tão fácil. Muitas vezes a gente é chamado de bobo, né? Olha, isso daí é meio estranho, mas é isso mesmo, né? A gente tem que fazer de acordo com os nossos valores e convicções. É assim que nós vamos crescendo lentamente, cada um no seu ritmo, né? Porque é dessa forma que a gente consolida realmente o aprendizado. Se a gente quiser fazer tudo rápido, aí nós vamos perceber que na primeira dificuldade a gente caiu, porque não consolidou aquele ensinamento.
Vamos então agora ouvir a leitura do trecho do Evangelho de hoje, que será feita pelo Devanir. A leitura do Evangelho diz: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente, e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. João capítulo 14, 1 e 3 do Novo Testamento, tradução Haroldo Dutra Dias. Nós tomamos como base esta semana um trecho chamado Muitas Moradas, de Richard Simonetti. Ele é da revista Reformador, de janeiro de 2007. Dentro do tema proposto, nós vamos começar os nossos questionamentos, perguntando para Elaine. Elaine, no Evangelho Jesus diz: não perturbe o vosso coração. Qual o conceito da palavra perturbar o coração para Jesus? Por que ele diz isso? Qual o contexto em que ele diz isso? De que forma podemos aplicar esse ensinamento em nossa vida? Quando ele disse, não perturbe o vosso coração, ele estava ministrando aos discípulos por ocasião da última ceia, à sombra da traição de Judas Iscariotes, sabendo também que Pedro negaria, e estava na iminência do sofrimento e da morte na cruz. Ele tinha lavado os pés dos discípulos alguns instantes antes, de modo humilde e servil. Ele, consolando com isso os discípulos. Não perturbe o vosso coração significa que não devemos nos amargurar, ficar ansiosos, nem permitir que os problemas tomem conta de nós. Você já percebeu como a maioria das pessoas age de forma rápida diante de uma adversidade na busca por um escape, uma saída, ou uma contingência que alivie a tensão criada por tal adversidade? Seja no trânsito, quando ao deparar-se com um congestionamento, a gente busca logo um atalho, um desvio, e aí acaba provocando um acidente. Seja diante dos problemas do dia a dia, quando muitos buscam alívio em meios que não são tão lícitos para contornar a estafa e a rotina. Podemos citar aí, por exemplo, o cigarro, a bebida, as drogas, o sexo desregrado, só para desestressar, né, como se diz. Nós devemos ter fé em Deus, que tudo sabe, e os seus caminhos são melhores do que os nossos. No livro Esculpindo o Próprio Destino, de Lúcius, Leonor foi surpreendida com um câncer de mama e não tinha condições financeiras para pagar pela cirurgia que removeria o tumor. E o que ela fez? Ao invés dela reclamar e blasfemar contra a Previdência, ela começou a trabalhar voluntariamente em um hospital espírita que atendia a cancerosos, fazendo café e limpando os banheiros. Sempre procurava conversar com os enfermos e levar-lhes consolo, sem jamais ter mencionado que ela também sofria de câncer. Aos domingos ela frequentava o centro espírita e à noite mantinha o culto do evangelho no lar. Sem que ela sequer imaginasse, por essa atitude humilde, sem revolta nem angústia, o próprio doutor Bezerra de Menezes lhe curou o câncer, sem que a cirurgia fosse necessária. Então não perturbe o vosso coração não significa simplesmente não estar nem aí. Significa ter fé e trabalhar sem reclamações, pois a fé sem obras é morta, e a reclamação faz com que percamos os frutos do nosso trabalho. Muito bem apresentado pela Elaine, né? Então a gente pode deduzir que o não se perturbe é faça a sua parte, né? Confie e faça a sua parte, como a Elaine bem colocou. Passamos então para o segundo questionamento, perguntando para a Cris Pereira. Crede em Deus, crede também em mim. Qual o significado deste trecho do Evangelho segundo a doutrina espírita? Basta apenas participar de uma casa espírita, tomar água fluidificada, participar de palestras, para se dizer que crede em Deus e crê em Jesus? Seria isso, Cris? Tais palavras foram proferidas durante a última ceia de Jesus, antes do seu martírio e crucificação. Fazem parte do conjunto das derradeiras instruções que o Mestre prestou aos discípulos, cuja tônica é despedir-se dos irmãos e irmãs
que lhe compartilharam a existência durante os 3 anos em que pregou o Evangelho, e também afirmar mais uma vez seu amor, compaixão por toda a humanidade. O inequívoco sentimento de esperança presente na exortação de Jesus, segundo o registro de João, manifesta-se na forma de um apelo que solicita aos seus seguidores manterem a fé na assistência do Criador Supremo e também nele, o Messias Celestial. O passe espírita, as palestras e a água fluidificadas são apenas recursos alternativos, pois ao praticá-lo não significa que estamos exercendo os ensinamentos de Jesus, ou seja, crendo nele. Mas, claro, tem a sua grande importância. Porém, também temos que amar aos nossos inimigos, amar ao nosso próximo, ser pessoas solidárias e entre outras coisas que nos aproximam de Deus. Muito bem colocado pela Cris, né? Então, esse crer, lógico que a água fluidificada, as palestras, o passe fazem parte do nosso crescimento. Mas, como a gente já bem viu, crer também faz parte de a gente testemunhar, ser testemunha, ou seja, colocar em prática tudo isso que estamos recebendo e aprendendo. Então, é dessa forma que a gente vai mostrar realmente que a gente está crendo em Deus, né? Dessa forma que nós vamos mostrar a nossa fé. Não basta simplesmente recitar palavras, né? Ou receber água, né? Muitas vezes aquela água nem tem o significado para nós, efetivamente, em nosso coração. Então, mais do que aparências, a gente precisa de ação, ação que vem do coração, que seria a caridade em ação, que é o amor, né? Dando continuidade, a gente pergunta para Rita. Se morada pode ser entendida também como um estado transitório de alma, o céu e o inferno também seriam moradas? Por quê? Esses estados seriam transitórios? Como é que a gente pode entender isso, Rita? Então, céu e inferno são, antes de tudo, estados de espírito. Mesmo assim, há locais onde se agrupam espíritos de acordo com suas afinidades. Há, portanto, cidades e mundos onde vivem espíritos harmonizados, bem como locais onde temporariamente se agregam seres em sofrimento moral e físico. Isso não implica que esses últimos locais servirão para sempre como enfermos ou purgatórios. Tudo evolui, o mal é temporário e o bem é definitivo. Analisamos um diálogo entre Clarence e André Luiz a esse respeito. Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em instrumentos de expressões. É por isso que temos os vales purgatoriais. Depois do túmulo, a morte não é redenção. Nunca foi. O pássaro doente não se retiria da condição de enfermo tão só porque lhe arrente a gaiola. O inferno é uma criação da alma, de almas desequilibradas que se ajuntam assim como um charco e uma coleção de núcleos que se congregam uns aos outros. E para finalizar, buscando uma reflexão ainda de André Luiz, cita sobre os vales purgatoriais. Em cada existência, uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Fraquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. É por isso e pois nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga em uma palavra até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra, onde os homens espiam o passado e o presente em proveito do futuro. Passa a palavra. Então, como a Rita nos trouxe, né, muito bem, o sentido de céu, de inferno, na verdade, são estados, a gente pode colocar, da alma. Então, a gente pode viver no inferno mesmo enquanto encarnado ou viver no céu. Vai depender do que nós trazemos dentro da nossa alma, quais são as nossas atitudes, os nossos remorsos, as nossas culpas, né, que nos atormentam. Tudo isso faz com que a gente viva no inferno, se assim o permitirmos. Se usarmos os nossos equívocos, os nossos erros, assumindo que erramos, mas procurando
fazer diferente no presente momento, né, buscando reconstruir ou construir diferente tudo aquilo que fizemos de errado, com certeza não vamos estar vivendo nesse inferno, se a gente pode colocar. E assim, mesmo enquanto espíritos, tanto encarnado quanto desencarnado, nós sabemos que nós somos, estabelecemos sintonia, né, através daquilo que pensamos, daquilo que desejamos, né, a gente emana essa vibração e por conta disso é comum que a gente se reúna com aqueles que tenham afinidades. Então isso se dá enquanto espírito encarnado, né, as comunidades que se formam, e quanto desencarnado também. Então, a isso poderia se chamar, veja, aqueles que trabalham o orgulho, a vaidade, né, que têm esses problemas ainda, vão estar juntos. Né? Então, podem ser que eles estejam vivendo o inferno, entre aspas, porque eles não encontram, na verdade, aquele sentimento de paz, de construção, né, de melhoramento. Então, o inferno seria esse estado de alma que a gente pode estar desenvolvendo o quanto encarnado ou desencarnado. Né? Não é aquele local que a gente vê algumas imagens, ou mesmo estabeleceu aí num passado remoto, né, a criação daquele fogo, daquele local em que o diabinho ficava cutucando. Não é bem isso. Né? A gente entende que é diferente, a gente vai amadurecendo e vai entendendo as figuras que foram usadas para que a gente pudesse entender o que significa esse estado de espírito. Então, dando continuidade, nós vamos perguntar para Sheila. Sheila, segundo a doutrina espírita, em que se baseia a pluralidade dos mundos habitados? Podemos mudar de mundo de acordo com a nossa vontade? Por quê? Ao falar sobre a pluralidade dos mundos habitados, os espíritos foram enfáticos ao afirmar para Kardec que todas as esferas são habitadas. Isso, a princípio, nos deixa em um curioso dilema, pois as muitas esferas estão realmente lá fora. Porém, estudos de nosso sistema solar nos colocam como única espécie pensante existente ao redor desta estrela. Isto poderia pôr em xeque tal afirmação dos espíritos, e, consequentemente, uma importante referência doutrinária espírita. Contudo, mais uma vez o tempo veio trazer não ainda a confirmação final, mas um caminho por onde tal verdade pode ser definida. Eu entendo que não mudamos de mundo de acordo, assim, na hora que nós quisermos. Não quero mais viver nesse mundo, quero viver em outro. Não. Nós mudamos de acordo com o nosso grau de evolução. Claro que não regredimos, mas quando conseguimos atingir as metas traçadas na espiritualidade, melhorando moralmente ainda, com o amor ao próximo, com certeza iremos galgar mundos mais evoluídos. De certa forma, podemos, se pararmos para pensar, mudar de mundo sim, começando mudando o mundo dentro de nós, e consecutivamente, na próxima existência com essa mudança, iremos ao fim dessa encarnação, de acordo com o nosso merecimento, mudar sim para um mundo mais evoluído. Passo a palavra. A Sheila já nos trouxe o entendimento de uma forma completa e não teria mais nada a acrescentar. Vamos agora então perguntar para a Juíza. Se já foi provado cientificamente que não existe vida biológica em planetas como Marte e Júpiter, como entender o que comenta Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 188? O conceito de vida é só biológico para Deus? E aqui a gente coloca a vida biológica, né? A vida que a gente entende enquanto ser humano, né? Enquanto um animal mais elaborado. Será que é isso realmente que Deus entende como vida? Nós, seres humanos, ainda temos uma inteligência muito arcaica ainda para compreender o tipo de vida que existe em outros planetas e também para compreender o que é biológico para Deus. Na nossa mente, a gente só acha que é vida se virmos outro ser com um corpo como o nosso ou como um animal. E não compreendemos que em outros planetas existem vidas sim, mas são povoados por outros tipos de espíritos que não utilizam o mesmo envoltório que o nosso, essa mesma casca grossa que a nossa. Eles usam outros envoltórios, mais sutis.
Passo a palavra. Então, como a juíza nos trouxe, né, o sentido de vida, né, a gente pode definir como vida espiritual. Vida não é só a vida que a gente tem enquanto corpo carnal. A vida, né, a nossa vida realmente, enquanto espíritos imortais, né, é a vida espiritual. Então, por conta disso, nada impede que nesses outros planetas, como a juíza apresentou aí muito bem, tenham outros espíritos vivendo, né, num invólucro, se a gente pode colocar assim, mais sutil, diferente do nosso, que para o nosso entendimento ainda é muito difícil, né? Nossa percepção de ciência da realidade ainda não nos permite identificá-los, né? E Deus, em sua sabedoria infinita, já sabia, né, da sua existência. Afinal de contas, Deus não ia criar um monte aí de mundos só para enfeitar, né? Só para o homem ver e falar, ó, que bonito, como é vasto o universo, né? Então, a gente parte desse pressuposto. Mas aquele que se diz materialista demais não consegue entender essa outra visão que a gente tem do que seja a vida, né? Que para nós, enquanto espíritas, a vida tem muito mais valor enquanto vida espiritual, porque ela é eterna, né? Dando continuidade, perguntamos agora ao Devanir. Devanir, o que seriam os mundos transitórios? Bem, mundos transitórios são mundos destinados particularmente aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécie de campos onde descansam de uma longa erraticidade, estado esse sempre um tanto penoso. Vizinhas à crosta terrestre, no plano extrafísico, existem regiões ou esferas espirituais de diferentes graus evolutivos, caracterizando-se desde simples postos a verdadeiras cidades espirituais. Essas regiões se dividem gradativamente em lugares de sofrimento e ignorância, até aqueles onde o espírito, em estado de maior entendimento, é feliz. Os mundos transitórios fazem parte de corpos celestes espalhados pelo universo, podendo ser um planeta, um satélite ou algo similar. Já as regiões espirituais, também denominadas zonas, colônias ou esferas, correspondem às coletividades desencarnadas existentes nos planos dos espíritos e vinculados a esse ou aquele planeta. Emmanuel atribui à palavra moradas, mencionada no Evangelho, 3 conceitos diferentes, que são os mundos que formam o universo, onde outras humanidades realizam a marcha evolutiva, as diversas zonas espirituais superiores ou inferiores, além das fronteiras físicas, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas, os vários departamentos da mente, onde se demoram pensamentos e reações, dramas e tragédias, anseios e realidades do espírito. E já de acordo com o livro Cidade no Além, capítulo 4 de Eigorina Cunha, o campo magnético da Terra seria dividido em 7 esferas. Primeiro, o umbral grosso. Segundo, o umbral médio. Terceiro, o umbral superior, onde se localiza nosso lar. Quarto, região da arte, da cultura e da ciência. Quinto, região do amor fraterno universal. Sexto, diretrizes do planeta. E o sétimo, abóbada estrelar. Passo a palavra. Bem, não teria mais nada a acrescentar, visto que o Devanir colocou esse assunto de uma forma muito clara. Então, nós vamos dar continuidade perguntando para Poliana. Poliana, o que seria um umbral? Todos nós devemos passar pelo umbral? Bem, pelo pouco que a gente lê e pelo pouco que a gente conhece, umbral seriam zonas, regiões, geralmente destinados ao sofrimento e que são criados por espíritos, pelos espíritos em desequilíbrio, que muitas vezes por faixa vibratória se encontram mais próximos uns dos outros e aí, né, pelo desequilíbrio mental e psicológico, conseguem criar cidades, zonas bem densas, né? E essas zonas umbralinas costumam ficar ao redor da crosta terrestre
e são geralmente lugares onde os espíritos trabalhadores costumam chegar para dar apoio. Muitas pessoas acabam correlacionando o umbral com o inferno católico, porém existem diversas diferenças, né? Seria uma forma bem simples de correlacionar, uma vez que o umbral não é algo criado por Deus, né, para colocar ali espíritos em total desequilíbrio. Na verdade, são locais criados por nós mesmos, né, devido às incoerências da vida, devido à vida desregrada, aos vícios. A própria mente, a própria consciência cria esses lugares, e aí, né, dado ao volume de desequilíbrio, ao volume de espíritos em desequilíbrio, algumas dessas zonas umbralinas são bem densas e são bem envoltas de miasmas mais negativos. Ao passo que também nós entendemos que existem, por exemplo, colônias de regeneração, colônias de tratamento, que ficam também, que são considerados também zonas umbralinas, ou considerados que estão em zonas umbralinas. Então, o umbral não é de todo ruim, né? De fato, é uma zona ali onde precisamos estar ou passar em determinados momentos da vida, né? De acordo com as nossas ações em vida. Todos nós devemos passar? Bom, dado ao grau em que encontramos de evolução, né, e ao materialismo ao qual estamos bem ligados, sim, nós iremos, né, não necessariamente nós devemos, mas nós iremos acabar, ou nós já passamos, ou vamos acabar eventualmente passando pelos umbrais aí da crosta terrestre. O que vai diferenciar a densidade ou esse umbral mais sombrio, mais pesado, vai ser as nossas ações, né? Então, se são voltadas para o vício, para o sexo, para as más tendências, com certeza a nossa consciência nos levará a lugares que são equitativamente parecidos com aquilo que a nossa vida ocorreu, né, durante a encarnação. Então, sim, vamos passar pelo umbral. É algo que precisamos conhecer para saber, né, entender como que isso se dá, como que acontece, e para também evitarmos zonas de extremo sofrimento e de extremo desespero. Passo a palavra. Bem, a Poliana já explicou muito bem, né? Não tenho nada a acrescentar. Então, dando continuidade, a gente passa a perguntar agora para Ione. Ione, o que são as casas transitórias no mundo espiritual? Qual a finalidade delas? Bem, para responder ao questionamento, né, eu trouxe aqui um trecho do livro Obreiros da Vida Eterna, pelo espírito de André Luiz, né, e diz assim: na casa transitória prosseguia Jerônimo, explicando-nos: prestaremos o auxílio que nos seja possível a organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. Não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona, imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas, ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí a necessidade desses abrigos fraternais, em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram às santificadas tarefas de amparo e vigilância. Logo, né, a partir desse fragmento aqui, nós podemos afirmar que as casas transitórias são chamadas de o pouso do amor, né? Trata-se de uma instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem as almas recém-desencarnadas. Passo a palavra. Muito bem explicado pela Ione, né? E a gente faz uma referência de casa transitória. O
tudo que é transitório significa que não é permanente, né? Então a gente pode entender essas casas transitórias até como se fossem um pronto-socorro, onde são socorridos, né, aqueles que estão aqui doentes, precisando de amor, precisando se recuperar, entender aonde estão, de que forma estão, para que eles possam recomeçar a vida. Então a gente entende aqui como foi bem colocado, né, até por André Luiz, que na verdade essa casa seria uma organização não perene, digamos assim, né, mas muito mais sutil, na verdade, né, um momento só de acolhimento realmente daqueles que estão precisando. Dando continuidade, perguntamos ao Devanir. Devanir, o que são colônias espirituais? Todas são iguais? Qual a finalidade? Essas colônias são somente para espíritas? Bem, colônias espirituais nada mais são do que locais ou cidades no plano espiritual, onde grupos de espíritos errantes ou desencarnados se estabelecem ou vivem transitoriamente, enquanto aguardam novas encarnações. Em todos os locais em que há cidades materiais, há um espaço espiritual, e nele ficam os postos de socorro e as colônias. Cada cidade na Terra possui seu núcleo espiritual correspondente. Como destaque, cito a Índia e o Tibete, onde existem colônias encantadoras. Existem vários tipos de colônias espirituais, com várias finalidades. As colônias não são iguais, mas a maioria possui a mesma base organizacional, com sistemas de defesa, hospitais, escolas, jardins, praças, locais para reuniões e palestras, governadoria, entre outros, sempre de acordo com a finalidade específica de cada local, tendo as colônias socorristas correcionais, de estudo e de desenvolvimento, de pesquisa no autoconhecimento, científicas e muitas outras. Existem ainda os postos de socorro, que são locais para onde geralmente os espíritos socorridos do umbral, região espiritual onde ficam os espíritos endurecidos, como suicidas, assassinos, entre outros. Entendemos, à luz dos ensinamentos espírita, que os espíritos formam colônias ou aglomerados de convivência no mais além, atraídos pela afinidade de propósitos, de sentimentos, o que nos leva a admitir a existência de colônias somente de suicidas, de sexólatras, de toxicômanos e por aí vai. E nessa linha de raciocínio é igualmente admissível conceber cidades ou agrupamentos espirituais inteiramente dedicados ao mal. Richard Simonetti, conforme a informação de Chico Xavier, diz que a população global do planeta é perto de 25 bilhões de espíritos em evolução e que estão encarnados aproximadamente 6 bilhões e 700 milhões. Será fácil concluir que há incontáveis colônias. Por fim, digo, as colônias espirituais em todos os patamares não são exclusivas de espíritas, católicos, evangélicos ou de qualquer outro segmento religioso, mas para todos na vida espiritual. O que distingue é para qual das colônias ou postos de socorro os espíritos recém-desencarnados vai ser encaminhado, de acordo com a necessidade e merecimento, sendo que após a morte do corpo material ou desencarne, o que realmente importa é a moralidade, humildade e amor pela vida própria e do semelhante a qual constituiu na terra quando encarnado. Onde digo ainda que a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens em anjos. Cada criatura transporá esta aduana da eternidade com exclusiva bagagem do que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei em toda a parte. Passo a palavra. Então, dando continuidade, nós vamos perguntar agora para Elaine. Elaine, no Evangelho de hoje, Jesus, além de afirmar que existem muitas moradas, diz que está preparando o nosso local e que estará conosco. Como podemos entender essas palavras após tudo o que aprendemos hoje
e aplicá-las em nossa vida no momento presente. Quando Cristo disse que estava preparando para nós o local, ele quis dizer que está pessoalmente cuidando da nossa evolução espiritual, para que possamos atingir a perfeição espiritual. Segundo o livro, este que eu citei no primeiro questionamento, Esculpindo o Próprio Destino, Caifás, o sumo sacerdote judeu que entregou Jesus a Pilatos, atualmente está habitando as Furnas e está lutando para que o aborto seja legalizado. Jesus Cristo desceu pessoalmente às Furnas para tentar resgatá-lo. Há mais de 2000 anos, Jesus cuida desse espírito e continuará a cuidar até que ele aceite se transformar. Muitos de nós que habitamos a Terra atualmente viemos de Capela, a estrela que passou ao mundo de regeneração e que nós, como espíritos recalcitrantes no mal, não pudemos habitar. Agora a Terra está passando por essa mesma etapa, a fase de transição, e cabe a nós nos esforçarmos para eliminarmos nossas mazelas espirituais, para que possamos continuar vivendo na Terra regenerada. Diz no Livro dos Espíritos que bastam pequenos esforços, mas que são poucos de nós os que querem fazer esforços. Basta fazer uma autoanálise sincera dos nossos defeitos e escolher um deles para começar a trabalhar. Ler livros psicografados por médiuns de elevado valor moral, como Chico Xavier e Divaldo Franco, buscar ajuda nas terapias vibracionais, como Reiki e Floral de Bach, para elevar nosso padrão vibratório, aprender a orar, ter fé em Deus, acreditar que não estamos sozinhos, pois Deus colocou ao nosso lado um espírito protetor, que vela particularmente por nós. Enfim, evitar fugir dos problemas pelo modo mais fácil, que acabarão nos trazendo mais problemas ainda, e fazer essa religação com Deus, com o nosso eu crístico, para que cheguemos ao túmulo melhor do que quando viemos ao berço. Bem, a Elaine fechou muito bem, né, essa questão, os ensinamentos de hoje. Eu não teria mais nada a colocar. Para nossas considerações, vamos fazer algumas reflexões. Então, será que a gente já se surpreendeu olhando o firmamento à noite e se encantando com as estrelas? Já paramos para pensar que existem tantos pontos luminosos no espaço e por quê? Povos antigos, intrigados com a beleza e o brilho desses sóis, criaram lendas. Falavam que as estrelas eram gotículas do suor do grande Criador. Após realizar o labor da criação, ele passara a mão na testa, retirar o suor e o lançara do espaço. Por acreditarem que a Terra era revestida por uma abóboda fechada, muitos cogitaram de que os pontos luminosos fossem buraquinhos no céu, por onde se coasse a luz, igualzinho a um tecido esgarçado colocado contra o sol. Hoje sabemos que as estrelas são sóis e não estão colocadas no firmamento para nosso exclusivo deleite. Afirmam que são 2.500 as que podem ser vistas a olho nu e devem ter um objetivo sério, racional para existirem. Por que criaria Deus algo improdutivo? Além das estrelas, existem disseminadas no espaço mundos e sistemas. A Terra longe está de ser um planeta dos mais importantes na economia universal. O nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza. Existem muitos sóis mais poderosos que o nosso. São tantos que, se considerarmos 2 planetas para cada um deles, poderemos contar 200 bilhões em nossa galáxia. No concerto das probabilidades, se somente 1% deles tiver as mesmas condições e idades da Terra, teremos 2 bilhões de planetas com as mesmas condições daquele em que vivemos. É de se perguntar, por que não serem habitados? Considerando-se que existem planetas muito mais antigos do que a Terra, podemos cogitar de mundos mais avançados, possuidores de maiores conhecimentos, de mais conquistas. Afirmar que a vida inteligente não é patrimônio exclusivo do nosso pequeno planeta não é extraordinário, nem temerário. Não repugna nem a inteligência, nem a cultura.
A pluralidade dos mundos habitados foi ensinada por Jesus, as muitas moradas do Pai. Se não fosse assim, afirmou, eu vos teria dito. Contemplando esses ninhos luminosos no céu, a alma sonha com a evolução e se enche de esperança. Quando deles conheceremos um dia, lares em que vivemos, lares que viveremos, oceanos de saber e de arte, por enquanto impenetráveis. A doutrina da pluralidade dos mundos habitados é de fraternidade. Compreende-se melhor a sabedoria divina. Entende-se como a imensa humanidade se encontra espalhada em muitos mundos. Pensa-se assim na fraternidade universal. Você sabia que se tomássemos um veículo que se movimentasse com a velocidade da luz, que partisse da Terra para alcançar a extremidade da nossa galáxia, gastaríamos simplesmente a bagatela de 50.000 anos-luz? E não esqueça, a velocidade da luz é de 300.000 quilômetros por segundo. Já imaginou que imenso universo temos a conhecer e a percorrer? Quantas vidas demoraremos para adentrar mundos melhores? Não importa. Um dia, essas resplandecentes moradas do Pai nos servirão de lar, como hoje a Terra nos recebe e sustenta. Esse trechinho que eu acabei de ler é com base no capítulo 2 do livro No Limiar do Infinito, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos, nesse momento, então, passar para a nossa prece de encerramento. E nós dizemos, eu te agradeço, Senhor, por ser filho do teu amor e herdeiro do universo. Senhor, muito obrigado pelos meus pais, pelos meus amigos, pelos irmãos que seguem comigo e pelas lições de humildade. Pelo meu corpo perfeito, pela minha idade, por todo o dever cumprido, pelo amparo recebido e o céu da imortalidade. Eu te agradeço também, ó Pai, pela semente do bem plantada no meu pomar. Que a doçura desse fruto não me torne um bruto, mas que eu continue aprendendo a amar. Te agradeço ainda pela água da minha fonte, pela linha do horizonte e os sonhos. Pelo meu mar de criança, meu barco de esperança, percorrendo o mundo inteiro através do pensamento. Pelo pão, pelo abrigo, pelo abraço do amigo, por teu carinho invisível. Agradeço-te com veemência esta paz na consciência e a minha fé invencível. Pela luz que me ilumina desde a antiga Palestina, na alegria e na dor. Por quem sou e pelo que sei, por Moisés trazendo a lei e por Jesus trazendo o amor. Senhor, eu te agradeço pela dor e o tropeço, quando ensino uma lição. Pela sapiência contida no pergaminho da vida, e na magia e na razão. Agradeço-te pela ciência, pela arte e pela Grécia de Platão. Por Cabral ao rumo certo, pelo Brasil descoberto, pela pátria e o cidadão. E te agradeço também pela humanidade inteira, tentando erguer a bandeira pela paz e a tua verdade. Grato sou por acreditar no mundo risonho, numa paz contagiante e no porvir que virá deslumbrante. Agradeço por ter combatido com a tua luz a guiar-me os passos. Contigo, Senhor, sou forte, tenho norte, amor e sensibilidade. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho e o suor, pelo que dei e recebi, pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã que serei. Que assim seja, damos graças a Deus. Aproveitamos para desejar a todos uma noite repleta de paz e um final de semana munido da luz de Jesus. A Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse
www.cavile.com.br.